Vamos agora nas notícias para tratar da saúde. Foi um tema que muita gente pediu para a gente. Depois que o bebê nasce, vem mais um desafio: retomar a vida sexual. Nada fácil para a maioria dos casais. Agora, como lidar com esse momento? Como não deixar esfriar? Eu vou conversar agora com a ginecologista e também terapeuta sexual, Thaís França de Araújo. Thaís, bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, eu que agradeço o convite. E olha, você pode participar comigo pelo 99897.000. Porque tudo muda, não é, Thaís? Vem o bebê, a rotina da casa muda, é uma responsabilidade, um monte de angústia, um monte de dúvida. E aí essa questão da vida sexual, pela sua experiência, assim, é deixada de lado? O que acontece é que a gente tem nesse ciclo gravídico puerperal várias mudanças, né? Então são mudanças psicológicas, mudanças socioambientais, biológicas. Então o casal conseguir lidar com tudo isso, né, exige um trabalho no dia a dia, um trabalho mental, e isso às vezes não é fácil, né? Então você tem toda uma rotina modificada, modificações corporais, né, que você pode cursar com baixa autoestima. Então tudo favorece, né, para uma dificuldade com relação a essa sexualidade. É tudo isso que vem, né? E eu estava pesquisando que uma das queixas assim, mais comuns entre as mulheres é a questão do cansaço. Isso. É uma rotina desgastante, né? É um binômio mãe e bebê o tempo inteiro. Né? Então, o cansaço, você tem alterações hormonais, Mônica, por exemplo, a prolactina, que é um hormônio que auxilia na amamentação, diminuição de estrogênio e progesterona, que vai cursar com ressecamento vaginal, consequentemente uma dispareunia, que é a dor na relação, que é a queixa mais comum, né? Então, tudo isso influencia. Tem perguntas já chegando para a doutora Thaís, que está conversando aqui com a gente hoje sobre a vida sexual depois do parto. A Franciele tem 2 filhas, está na 3ª gestação e ela diz que perdeu o apetite sexual. O que ela pode fazer? Isso atrapalha muito a relação. Atrapalha. Né? A gente orienta com algumas condutas básicas, de orientação mesmo, que é habitual, é normal isso. Às vezes você tem uma queda da libido. Primeiro trimestre, Mônica, a gente orienta que às vezes vem esse receio muito grande. É uma gestação, algo inesperado quando é a primeira gestação. O paciente tem muito medo de aborto, tem náusea, vômito, muita dor mamária. Então é tudo muito incerto. Então no primeiro trimestre a gente tende a ter uma redução dessa libido mesmo. Aí já no segundo trimestre já está mais habituado, né, com a gestação, já tem feito os ultrassons, já fica um pouquinho mais tranquila, a gente tem aí, às vezes, um pequeno aumento dessa libido. Já no último trimestre também tende a diminuir, porque a barriga está muito grande, o desconforto, cansaço, muita cãibra. Então, isso é fisiológico, né? E aí, quando o neném nasce, essas mudanças se acentuam também. Tem a questão do corpo, que a mulher ela tem que trabalhar muito isso. Então, assim, são mudanças fisiológicas da gestação, né, que a gente precisa orientar a paciente. E o pré-natal é excelente para isso, né? Ela está ali com o pré-natalista, com o obstetra, ela pode, tirando essas dúvidas, né, levar o companheiro também para tranquilizar, né? Porque são mudanças com a relação à mulher, mas o homem também, ele está ali com a cabecinha também cheio de dúvidas. Então, é fundamental isso. Essa parceria, né? Sim. A doutora Thaís continua conosco e você pode mandar a sua pergunta sobre sexualidade pós-parto pelo 99897.000. A gente faz uma pausa aqui para a doutora Thaís tomar um pouquinho de água nesse tempo seco e a gente volta já com essa conversa, tá bom? O bebê nasce, a rotina da casa muda e o sexo fica de lado. Como retomar essa vida sexual depois do parto? Eu estou conversando sobre isso com a ginecologista e terapeuta sexual Thaís França de Araújo e você pode participar com a gente pelo 99897.000, pode fazer a sua pergunta, porque eu imagino, a gente estava falando dessa questão de se falar sobre, que é muito importante, principalmente nessa fase. E existe a vergonha, o medo, como que eu vou falar isso, mas isso pode ser o passo para uma retomada tranquila, não é, Thaís? Com certeza. Existe na nossa sociedade ainda um preconceito, um medo, e isso é enraizado. Então, é se falando que a gente consegue mudar alguma coisa, né? E numa sociedade, igual a gente falou, judaico-cristã, né, existe ainda a mentalidade da sexualidade apenas como procriação. Isso ainda existe, a gente percebe isso no consultório. Falar é muito difícil, falar de sexualidade é mais difícil ainda, porque é o íntimo do íntimo. E quando você tem um falar, né,
que envolve uma disfunção sexual, isso é mais difícil ainda, né? Com relação ao período de resguardo, a gente tem que salientar que a gente orienta a gestante, né, a não ter relação, não ter penetração, né, por um período aí em torno de 40 dias, porque o útero está evoluindo, né, o processo de cicatrização ainda está em decorrência e o risco de infecção. Mas não é porque não pode, né, não poderia ter essa penetração que a gente não pode falar de sexualidade em si. Existem outras formas de sexualidade, o diálogo, a carícia, né, o carinho é fundamental num momento, né, difícil como esse. Então o casal ele pode aproveitar esse momento, né, para unir, para melhorar a intimidade e descobrir outras formas de prazer que não só a penetração, que é muito cultural isso, principalmente com o pensamento masculino. Masculino, né? O que os estudos? Tem muitos estudos relacionados a isso porque é um problema do ser humano, né? Assim, é uma questão muito do ser humano. O que os estudos mostram em relação a esse momento específico, Thaís? Por exemplo, um fato interessante é com relação ao orgasmo, né? O que normalmente a gente vê nesses estudos? Que a partir da 20ª semana, a gestante ela pode perceber uma alteração na qualidade desse orgasmo ou até mesmo uma dificuldade de atingi-lo. E isso pode perdurar até 1 ano pós-parto. 30% dessas gestantes não percebem nenhuma diferença e 14% podem falar, não, a minha sexualidade melhorou, o meu orgasmo melhorou. Mas é um percentual muito grande. Então, para a gente perceber que tem muita coisa relacionada, né? É hormonal, é físico, é psicológico, é família, é pressão, é o medo do desconhecido, é o medo de... E isso a gente tem que avaliar e tem que orientar, porque existe muito mito. Mito de que eu não vou conseguir, de que eu não vou ter leite para amamentar esse bebê, né? Casa, marido, são todas essas questões de trabalho, de vivência, muda-se a rotina. Então, a insegurança ela é muito grande. Então, o esclarecimento, para a gente mostrando o que é a fisiologia, né? Que a gente vai ter algumas alterações que são normais, é o organismo mostrando, diminuir um pouquinho na sexualidade para exercer um papel maravilhoso, né? De maternidade, de paternidade. Então, às vezes, essa questão de diminuir a libido, né? Em alguns casos, também é a natureza mostrando isso, né? Porque é um momento ali que você tem uma dedicação muito intensa. Mas tem uma coisa que eu falo, a pessoa se tornar pai e mãe, né? Ela não deixa de ser marido e mulher. Exato. São papéis diferentes, né? Claro que em alguns momentos a gente vai ter um papel ou outro sobressaindo, mas a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem outros papéis que também precisam ser alimentados, porque senão a gente vai dando ênfase em determinados papéis, deixando outros de lado, e aí as consequências, as disfunções podem aparecer. Aí é que tá, porque pode desequilibrar tudo, não é? Em alguns casos, assim, na sua experiência de consultório, né? É preciso entrar, às vezes, até com algum tipo de medicação, algum tipo de, até tratamento multidisciplinar? Sim, quando a gente fala em sexualidade, né? A equipe multidisciplinar, ela é fundamental. Então, pacientes que chegam com queixas de dispareunia, que é a dor, ou às vezes um vaginismo, né? A gente tem a equipe multidisciplinar para nos orientar. Fisioterapia pélvica, às vezes a psicóloga, ela vem com uma outra abordagem diferente da terapia sexual. Então, a equipe multidisciplinar é fundamental. Em alguns casos, a gente precisa entrar com medicação, né? É fundamental. Existem os cremes vaginais que a gente precisa orientar também. A gente brinca que é o kit marido, né? Que melhora a lubrificação por causa do ressecamento que é fisiológico no puerpério, né? Por causa de quedas hormonais, alterações hormonais que vão predispor isso. Então, assim, a gente tem vários recursos, né? De medicação, de terapia, aconselhamento. Então, cabe às pessoas e aos profissionais unirem tudo isso. Conversarem. Sim. Eu tenho aqui a Jordana de Araxá, está assistindo a gente. Mônica, ganhei minha filha há 5 meses e não tenho vontade de fazer nada. Nada. O que eu posso fazer? Perdi o interesse, ela está pedindo para mandar um beijo para Cecília, que é filha dela. Um beijo, viu, Cecília? O que ela pode fazer, a Jordana? É igual a gente falou, né? Ela precisa entender essa situação,
tentar conversar com a parceria, né, que é fundamental, e o profissional, ele está ali para aconselhá-la, para orientá-la, e a gente detectar, né, aonde que a gente pode modificar, o que que a gente pode modificar, né, o que ela poderia avaliar, se é alguma coisa também física. Então, ela precisa de uma avaliação detalhada, mas o diálogo, ele é fundamental. Né? O diálogo entre a parceria, a melhora da intimidade, ela é fundamental. Se arrisque, né? Sim. Que eu acho que isso pode ser tão revelador. Sim. Thaís França, ginecologista e terapeuta sexual, com a gente aqui hoje, falando sobre a vida sexual após o parto. E com certeza ela vai voltar, porque a gente precisa falar sobre isso de uma forma mais tranquila. De uma forma natural, Exatamente. Respeitosa, né? E esclarecedora. Que é tudo que a gente precisa. Obrigada, viu, Thaís? Eu que agradeço. Um excelente fim de semana para você. Para todos nós. Obrigada.